sic nos existim et homo, ut dispensatores mysteriorum Dei. Assim nos veja o homem, como dispensadores dos mistérios de Deus. Podeis nos assentar. Normalmente, os sacerdotes que recebem essa grande honra de poder pregar na missa de um neo-sacerdote, numa missa solene, a primeira, eles começam se excusando para deixar de lado um pouco os textos da missa em questão para falar de modo especial sobre o mistério do sacerdócio. Porém, aprove a divina providência que o pregador de hoje não precisasse pedir qualquer licença como esta, porque de fato hoje é o dia da primeira missa de um sacerdote. Tradicionalmente na igreja, os sábados das têmporas, no caso foi o sábado ontem, é justamente o dia tradicional da ordenação. Então hoje, a missa do dia seguinte é uma missa que traz consigo um olhar especial para o sagrado ministério. O que a igreja nos propõe hoje como modelo do sacerdócio? Nos propõe São João Batista. E Jesus diz que São João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. Mas, se nós perguntássemos a nosso Senhor, por que São João Batista é o maior entre os nascidos de mulher? Jesus certamente responderia, porque ele prega a penitência e o arrependimento e a vinda do Messias. Mas aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que há de novo nisso? O que há de novo em pregar a penitência e o arrependimento e falar da vinda do Salvador? Se nós olharmos para os 4 grandes profetas do Antigo Testamento, portanto predecessores de São João Batista, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, nós observamos que todos estes foram agraciados por Deus com certos dons específicos, peculiares. Isaías, Ezequiel e Jeremias, por exemplo, tinham visões proféticas sobre o futuro, sobre aquilo que deveria acontecer. Daniel não só sabia aquilo que iria acontecer por inspiração divina, como também interpretava sonhos. Todos esses 4 profetas eram homens que tinham dons especiais. Porém, se nós olhamos para São João Batista, o que nós vemos neste homem? Homem que prega penitência e arrependimento. O que há de novo nisso? Por acaso não faziam isso todos os profetas que vieram antes de João Batista? E a resposta é muito simples. Sim, não há nada de novo em João. É ofício do profeta caminhar? João caminhava. É ofício do profeta pregar? João pregava. É ofício do profeta corrigir? João corrigia. Assim era a vida de São João Batista. João fazia aquilo que um profeta deveria fazer. Renovava, não inovava. Eis, pois, aquilo que nosso Senhor quer que hoje consideremos. O Padre, ele não inova, ele renova. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos, para trazer-nos e dar-nos tudo o que era necessário para a nossa salvação. Em Jesus Cristo se encerra a revelação. Jesus é o ápice, é o cume da montanha. E se nós observarmos, caríssimos irmãos, na história da igreja, nós vemos que surgiram muitos homens que se diziam inspirados, iluminados, que eram arautos de um mistério escondido que até então não fora dito. Todavia, muitos destes foram até mesmo condenados pela igreja por heresia, porque de fato não existe nenhuma verdade oculta que não tenha sido revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, Jesus instituiu os seus sacerdotes não para serem outros sacerdotes,
mas para participarem no sacerdócio de Cristo, porque Ele é o único e eterno sacerdote. Os padres, e hoje de modo especial o Padre Júlio, eles não são outros sacerdotes. Pelo contrário, eles participam do único sacerdócio, que é o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o padre, quando celebra a Santa Missa, quando administra os sacramentos, diz à igreja que ele age na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, ali não está mais o Júlio, mas ali está a presença de nosso Senhor. É por isso que São Paulo, na epístola de hoje, desta missa, diz: assim nos veja o homem como ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Percebam, ministros. O sacerdote é um ministro, portanto, um servidor de Jesus Cristo. É também um dispensador, ou seja, ele distribui os bens. Porém, não é dispensador de si mesmo. O sacerdote não dispensa as suas graças, mas ele dispensa os mistérios de Deus, não os seus próprios mistérios. Então nos resta a seguinte pergunta: quais são esses mistérios dos quais o sacerdote é dispensador? O maior mistério, o mistério dos mistérios que o padre dispensa, é a Santíssima Eucaristia. O padre, quando celebra a missa, ele cumpre o mandato de Cristo, que disse fazer isso em memória de mim. Realiza o ato mais sublime que pode ser realizado na terra. As palavras da consagração do pão e do vinho, naquele momento, estão presentes o corpo e o sangue de nosso Senhor. Não há nada maior sobre a terra do que o Calvário. Não há nada maior sobre a terra do que a Santa Missa. O padre também tem a missão de pregar a palavra de Deus, ensinar a verdade. Nosso Senhor disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O sacerdote é participante do munus de Cristo de ensinar. As almas estão sedentas da verdade, estão sedentas do Evangelho de nosso Senhor. O padre também apaga os pecados na confissão. Disse Jesus: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Portanto, o padre, quando diz as palavras da absolvição, por maior que seja o pecado do penitente, naquele momento a graça de Cristo é comunicada e aquele pecado é apagado. O padre também batiza, atende aos enfermos, conforta os doentes e também faz as últimas orações pelos falecidos. O padre é, em suma, com a sua vida, um bom exemplo. E aí, nós nos perguntamos mais uma vez: o que há de diferente nisso? Nós temos 3 neo-sacerdotes. O que eles podem fazer de diferente? Na verdade, nada de diferente. O que há de novo em celebrar a Santa Missa? Por acaso todos os padres não fazem isso? A missa de um tem mais valor que a missa de outro? Não, é a mesma missa. Todos os sacerdotes o fazem. E é isso que o padre deve fazer: renovar, não inovar. O que há de novo em pregar? Por acaso todos os padres não pregam? Sim. E, no entanto, é isso que o padre deve fazer: renovar, não inovar. O que há de novo em sentar-se no confessionário e passar longas horas ouvindo confissões? Por acaso, não são muitos os sacerdotes que o fazem e que o fizeram ao longo dos séculos? Sim, porém é isso que o padre deve fazer: renovar, não inovar. O padre batiza, atende aos enfermos, consola estes homens nesse momento difícil, sepulta os mortos. E o que há de novo nisso para o neo-sacerdote? Nada. Mas é isso que o padre deve fazer: renovar, não inovar.
Caríssimo Padre Júlio, não há segredos para ser um padre segundo o coração de Jesus. Não é preciso ser singular, inovativo. É preciso somente ser dispensador dos mistérios de Deus, como foram de fato milhares de sacerdotes que ao longo dos séculos cumpriram o seu dever sacerdotal. É a velha e sempre nova santidade sacerdotal, fundada não na inovação, mas na renovação daquilo que é perene, porque é de Cristo. Que a Virgem Maria, mãe pura e simplesmente, ensine ao Padre Júlio e a todos os sacerdotes a buscar esta veterem sanctitate, sempre nova, porque pertence ao Deus eterno, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.